Olá, muito bom dia a você que nos acompanha pela Pop TV em Sobradinho e também em Porto Alegre, a você que me ouve na Rádio Cultural FM em Santa Catarina e no Rio Grande do Sul, ou está ligado nos canais do YouTube do ICL. Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas ao ICL Mercado e Investimentos. Hoje é dia 9 de abril de 2026 e vamos logo aos destaques desta quinta-feira. Olha só, o Ibovespa fechou com forte alta e o dólar recuou após o anúncio de cessar-fogo entre Estados Unidos e o Irã. Daqui a pouco eu trago o fechamento do dia de ontem para você. E ontem também o presidente Lula, ele concedeu uma entrevista exclusiva ao ICL. E nós vamos comentar algumas falas importantes do presidente sobre assuntos que tratamos com muita frequência aqui no ICL Mercado e Investimentos. E outro assunto de hoje, e que eu vou pagar, eu prometo, a minha dívida. A gente hoje vai conversar sobre as terras raras. Por quê? Esse é um acordo, com os Estados Unidos que deixa uma mineradora do interior de Goiás no centro de uma disputa geopolítica, minha gente. Isso porque essa negociação dá acesso preferencial aos Estados Unidos aos minerais estratégicos extraídos de uma mineradora goiana. Esse movimento reacende um debate fundamental, que é sobre a soberania nacional. Inclusive, ontem, o presidente Lula citou na entrevista exclusiva que deu ao ICL. Já eu prometo que hoje a gente vai se aprofundar nesse assunto, tá bom? E vamos falar também sobre o cessar-fogo entre Estados Unidos, Israel e Irã e toda a repercussão do acordo, que está ameaçado, inclusive, Nem bem foi feito, mas já está ameaçado pelos ataques de Israel ao sul do Líbano. E, obviamente, que o mercado financeiro já voltou a se preocupar. Vamos dar uma passadinha, então, na nossa agenda do dia, que está recheada nessa parte da manhã. Vamos ver aí, bota na tela, por favor. A agenda começou cedo hoje, Porque na Alemanha, às 3 horas da manhã, nós tivemos os dados da produção industrial de fevereiro. Às 5 horas da manhã, aqui no Brasil, a FIPE divulgou os dados do Índice de Preços ao Consumidor da primeira quadricemana de abril. E às 8 horas, aqui também no Brasil, foi a vez da FGV divulgar o Índice de Preços ao Consumidor, dado semanal da primeira quadricemana de abril. E às 9 horas saíram os dados da Pesquisa Industrial Mensal de fevereiro, divulgado pelo IBGE. Rodando aqui a nossa agenda, às 9h30 nos Estados Unidos, o Departamento do Trabalho divulgou os dados de pedido de auxílio-desemprego e pedidos de auxílio-desemprego descontinuados até a semana de 4 de abril. Por lá também nós tivemos os gastos com consumo e renda pessoal de fevereiro pelo Departamento de Comércio. E ainda saíram o Índice de Preços de Gastos com Consumo, o PCE, e o núcleo do PCE. E também uma leitura final do PIB referente ao 4º trimestre. Rodando a nossa agenda, que está cheia, agorinha às 11 horas, ainda nos Estados Unidos, saíram dados dos estoques no atacado de fevereiro. E às 10 horas da noite, na Coreia do Sul, o Banco da Coreia divulga a decisão de política monetária. E às 10h30 da noite, a China divulga o Índice de Preços ao Consumidor e ao Produtor de abril. Pois é, agenda cheia, E vai até às 10h30 da noite, mas vamos ver como é que foi o fechamento de ontem? Bota aí na tela pra gente ver como é que finalizou ontem. Vamos ver aí? O Ibovespa bateu recorde, E o dólar fechou em queda, como eu já disse, em um dia positivo para o mercado. Isso após o acordo de cessar-fogo entre Estados Unidos e o Irã. Então vamos logo olhar a nossa tabela para a gente ver os números. Olha lá, o Ibovespa fechou positivo em 2,09% aos 192.201 pontos. O dólar encerrou o dia negativo, queda de 1,01%, cotado a R$ 5,10. O S&P também teve forte alta, a gente está vendo aí na tabela, uma alta de 2,51%. E a Nasdaq, acompanhando aí os outros índices, fechou positiva em 2,80%. Então, no dia de ontem, só o dólar caiu, 1,01%. Agora eu vou chamar a nossa professora e economista para participar do Mercado e Investimentos conosco, porque temos muitos assuntos
Nesta quinta-feira, Carla Beni. Bom dia, seja muito bem-vinda, chiquérrima como sempre. Bom dia, Roberta. Bom dia a todos. É sempre uma alegria estar aqui com vocês. Muito obrigada. Vamos lá, Carla, porque ontem o presidente Lula ele foi entrevistado, pelo Eduardo Moreira e também pelo Leandro Demore, uma entrevista exclusiva aqui para o nosso canal do ICL, e nós tivemos algumas falas importantes que a gente vai analisar a partir de agora. Eu quero trazer o primeiro vídeo, tá? Que fala sobre a corrupção e o caso do Banco Master. Vamos ver juntas e a gente volta a conversar. Não tem limite para apurar corrupção. Não tem limite. Seja quem for, envolva gente do governo ou não, tem que apurar. Porque a sociedade tem que saber quem é o sacana que está tentando ganhar dinheiro às custas, sabe, do povo brasileiro. Vamos pegar o caso do Banco Master. Ou seja, esse dia perguntei para uma pessoa importante desse país aqui, por que você nunca publica o nome do Roberto Campos? Isso. Ou seja, o Ilan, que era o ex-presidente do Banco Central, recusou reconhecer o Banco Master. Isso. 2 anos depois... 2 anos não. Isso foi em fevereiro. Em setembro, sabe, o senhor Roberto Campos legalizou o Banco Master. E todas as falcatruas que vêm na árvore genealógica do Banco Master tem quem? O governo Bolsonaro, o Guedes e os ministros deles. A imprensa dá atenção para isso, né, presidente? É só você mostrar que você vai perceber que há uma tentativa de esconder o verdadeiro... Sabe, qual é a serpente que pôs o ovo? É o senhor Roberto Campos. E é isso, Carla? O Roberto Campos Neto, ele presidiu o Banco Central entre 2019 e 2024, justo no período em que o banco expandiu e, na época, já apontava possíveis problemas. E eu te pergunto, qual é a responsabilidade do regulador quando um banco cresce de forma acelerada e assume riscos elevados? E eu emendo, o que deveria ter sido feito e não aconteceu? Olha, essa é uma questão muito importante, porque a população, nós precisamos de respostas. E é importante ir para a origem. Então, essa fala do presidente, quando ele diz que quer ir para a origem, bom, quem que autorizou o início das operações foi em qual momento dentro do Banco Central? A gente tem sempre uma estrutura regulatória interna do Banco Central. Então, dentro daquela gestão, o Banco Master foi autorizado o início das operações e essa escala de evolução do tamanho do banco ficou muito grande justamente nesses 4 anos, digamos assim. Sempre importante lembrar que o órgão máximo do sistema financeiro é o Conselho Monetário Nacional, que é presidido pelo ministro da Fazenda. Então, por isso que também há que se perguntar nessa estrutura, quando o presidente falou do ministro da Fazenda da época, junto com o presidente do Banco Central. Então, eu acho que isso daí é importante, e o Banco Central hoje vai ter que se pronunciar. Ele já fez alguns pronunciamentos dizendo que não aconteceu nenhum problema na época, mas eu acho que falta uma explicação mais aprofundada para isso, porque sim, você teve essa estrutura naquele tempo histórico. E esse movimento do Banco Master, ele cresceu justamente nessa gestão. Então, eu acho que do mesmo jeito que a gente tem que investigar tudo, é investigar tudo mesmo. Inclusive, o impacto disso nos dias de hoje. Eu digo sobre mudanças organizacionais também, Carla? O que o Banco Central deveria mudar daqui para frente, considerando esse histórico? Bom, eu acho que a questão do Banco Master e depois o Master, o Fictor e toda a cadeia, que ele representa, junto com a estrutura pública, porque é muito importante que o Banco de Brasília, essa ideia do Banco de Brasília junto com o Master, aí você tem toda uma mistura e você tem os fundos de pensões dos estados. Então,
eu acho que esse movimento, inclusive, ele já abriu uma regra para o Fundo Garantidor de Crédito, né, o FGC, depois desse rombo que ele está vivendo agora, ele teve que implementar novas regras, porque as instituições que vendem a segurança, entre aspas, do FGC e vendem seus aplicações a 140%, 150% do CDI, elas precisam fazer aportes maiores justamente para que essa taxa passe a não compensar para a instituição. Então, o FGC já mudou com isso. Essa também faz parte de uma regulamentação do Banco Central. Mas eu acho, Roberta, que a gente tem que usar essa estrutura quase como que um modelo pedagógico para que o Banco Central seja mais ágil nessas questões, porque a raiz disso foram as fintechs que nasceram com uma regulamentação menor do que outras instituições, como bancos comerciais, por definição. É interessante você dizer que faltou agilidade, né? Porque a gente ouviu de muitos políticos, inclusive, que tinha sido uma atitude antecipada, né? Prematura. A gente ouviu isso de muitas pessoas. Então, assim, onde esse rombo iria, Carla, se demorasse um pouco mais? Eu sempre me pergunto sobre isso. Esse é um ponto, e também outra questão para a gente lembrar é o seguinte: houve esse movimento que você está falando dos políticos, mas também esse movimento ele foi tão profundo e financiado para influencers que não são da área de economia nem de finanças passarem a falar bem do Banco Master. Olha que coisa desconexa que se descobriu para defender. Você pega um influencer que tem milhões de seguidores, que fala de assuntos diferentes, sei lá eu, de moda, de novela, de fofoca, e essa figura passa a defender o Banco Master, porque aí você vai criando uma teia de opinião pública, justamente porque não se queria o encerramento das operações. Então foi uma outra estratégia, veja onde que a gente chegou, né? E aí depois a descoberta do Fictor e tudo. Então eu acho, Roberta, que esse realmente tem que ser um marco, tem que ser um divisor de águas para que se entendam que sim, a criação das fintechs foi uma operação importante, mas ela deixou brechas, e essas brechas precisam ser fechadas. Sim, principalmente que a gente está lidando com dinheiro, né? E dinheiro de aposentados, pessoas que trabalharam a vida inteira e que, de repente, se veem numa situação dessa. E o pior, Carla, desprotegidas e inseguras, obviamente, com o nosso sistema financeiro. Agora, eu queria trazer uma outra fala do presidente Lula, porque ela é referente à pressão da Faria Lima, ou do mercado financeiro, ou dos grandes investidores, enfim, tá tudo ali no mesmo pacote, né? Sobre a responsabilidade com as contas públicas. Vamos acompanhar, porque a gente está falando de contas públicas, mercado financeiro, responsabilidade, pressão. Vamos lá, presidente Lula. A gente não pode ficar refém da Faria Lima. Não pode ficar refém da Faria Lima. Esses caras começam a plantar em janeiro de cada ano. Déficit fiscal, passa o ano inteiro, sabe, discutindo déficit fiscal. Eu falei para o Dario, a gente não vai mais discutir déficit fiscal. Sabe, responsabilidade nós temos e já provamos. O que a gente não pode ter é a responsabilidade que eles querem que a gente tenha. Nós temos que ter a nossa responsabilidade. Eu estou muito preocupado com a seriedade fiscal desse país, mas estou muito preocupado com a pobreza do povo. Estou muito preocupado com a educação. Estou muito preocupado para melhorar a saúde desse povo. Essa é a minha preocupação. Eu não vejo, mas o Brasil tem que ter déficit zero, porque a dívida pública do BIP cresceu 1%. Vê quanto é a dívida pública dos Estados Unidos em relação ao PIB, veja quanto é do Japão, veja quanto é da Itália. Por que essa gente tem tanta preocupação? Porque querem garantir o dele. Eles querem garantir, primeiro, é que nem a empresa de aviação que você viu. Primeiro no Black Signature. Primeiro garanto o meu, e depois faça o que você quiser. Professora Carla, sobre essa crítica do presidente Lula, eu queria entender de que forma que o mercado financeiro ele influencia a agenda econômica dos governos, de que forma que eles pressionam, quais são as ferramentas utilizadas? E vou emendar outra, há motivos para essa preocupação com o déficit fiscal?
Esse tema hoje, Roberta, eu acho que é um dos temas mais relevantes dentro da economia. Ele não é uma unanimidade, ele divide seriamente opiniões. E aqui, quando você me pergunta quais são as ferramentas, eu diria fortemente que são duas ferramentas que o mercado financeiro usa. O primeiro é o financiamento dos partidos políticos, porque historicamente o sistema financeiro financia e banca todos os partidos políticos. É só você verificar a lucratividade dos bancos, ela é totalmente independente de quem está no governo no momento. Esse é o primeiro ponto. E o segundo ponto, muito relevante, tem a ver com a forma que você divulga isso. E isso tem a ver com o financiamento da mídia específica da economia. Então, jornalismo econômico, mais de 70% dele é financiado pelos bancos. Então, essas duas ferramentas são as mais importantes, mas elas estão inseridas dentro de um contexto histórico que é o capitalismo financeiro. Nós estamos dentro, já faz um bom tempo, desse capitalismo financeiro, onde um exemplo muito simples, na década de 80, se a gente quisesse saber sobre o Brasil, emprego, trabalho, economia e perspectivas, quem que você entrevistava? Roberta estaria entrevistando na década de 80, por exemplo, os grandes empresários no Brasil. O Antônio Hermílio de Moraes, a família Gerdau, quem gerava emprego e renda da indústria. Então eu estava falando de um capitalismo industrial. Nós, hoje, já há muito tempo, desde a década de 80 para frente, essa questão da austeridade fiscal ficou muito forte por causa do Washington e uma série de decisões da economia dos Estados Unidos que foi passada principalmente para os países da América Latina. E aí, hoje, quem que você não porque a gente está conversando, quem que a mídia entrevista para saber do Brasil e do crescimento econômico? Os economistas do mercado financeiro, economista de banco, de fundo de hedge, de fundo de asset. Então, isso fica na cabeça das pessoas como se esta fosse a única regra. E eu gostaria hoje, Roberta, de começar uma novidade aqui no nosso bate-papo nesses nossos dias, com recomendações de alguns livros. Oba! Esse livro aqui chama O Mito da Austeridade, que é organizado pelo Antônio Corrêa Lacerda. Eu vou deixar depois esse nome para vocês recomendarem. Esse é um dos, tem muito material, o meu está aqui todo marcado, para a gente entender que há uma outra forma de pensar. Pois é, e eu vou aproveitar então nessa leitura e, enfim, a sua experiência para entender qual seria a melhor forma então de equilibrar essa pressão dos mercados com as demandas sociais internas, já que a gente está falando de uma questão histórica, né, que perpassa governos. Isso, essa é uma questão importante porque é o seguinte, aquele comecinho da fala do presidente Lula, eu vou abrir isso daqui um pouco, quando ele diz: todo começo do ano fica a discussão sobre a questão fiscal. Aqui eu colocar dois pontos. Primeiro, que o arcabouço fiscal foi uma sugestão do próprio governo para o Congresso aprovar essa regra fiscal, trocando ela pela meta de inflação, pelo o programa anterior do governo Temer, que foi o teto de gastos. Então, o arcabouço fiscal, as regras dele foram feitas pelo governo. Na época, houve até um movimento de crítica que era mais ou menos o seguinte: bom, mas o governo está botando um piano nas próprias costas, digamos assim. Mas qual é o pano de fundo disso? A Faria Lima precisa confiar no governo Lula. Esse daí foi o pano. Então, isto aprovado, repare no seguinte: em 2023, a regra fiscal, né, o arcabouço, ele teve uma permissão de ele ficar fora da meta, porque foi aprovado uma passagem do governo Bolsonaro para o Lula com uma PEC de transição de 200 bilhões de reais. Por quê? Porque o dinheiro acabou. E a gente precisa lembrar que no final do governo Bolsonaro, o Brasil não tinha dinheiro para fazer passaporte para quem quisesse viajar
e tinha que dividir um ovo para 2 crianças na rede pública de educação, porque acabou o dinheiro. Então, a PEC de transição foi feita para isso. Ou seja, a regra fiscal anterior, Roberta, esgotou qualquer tipo de despesa pública, né, que atendia aos méritos da Faria Lima. Começando o governo Lula, em 2024, a regra fiscal foi cumprida. Nós tivemos o déficit, que era dentro da margem de tolerância, mas não foi suficiente. Mas teve que tirar alguma coisa. Mas o Judiciário Supremo autorizou uma retirada de valor. Isso fica sem fim. Ano passado, nós também tivemos o cumprimento da meta. Qual foi a discussão? Mas teve que tirar a enchente do Rio Grande do Sul. Bom, se o Estado não servir para poder amparar uma situação calamitosa como essa, o Estado vai servir para quê, Roberta? Então, eu acho que esse é o ponto central. Nunca é o suficiente quando se fala de meta fiscal. Ou porque não vai cumprir, ou porque se cumpriu, mas tem exceção. Então, eu acho que esse é a grande discussão com relação à área fiscal aqui no Brasil, neste governo especificamente. Muito bom, Carla. Agora, conforme prometido, já desde o começo da semana, eu vou trazer o último trecho, né, dessa entrevista com o presidente Lula para a gente trazer aquele assunto prometido, terras raras. Vamos ver. Isso é uma coisa importante que eu nunca vejo nas conversas. O que são as terras raras? Explica, aproveita que a gente está com uma audiência muito grande e por que tem tanta disputa por isso que é chamado de terras raras, presidente? Pois é, porque as terras raras têm componentes químicos, ou seja, que permite a gente criar, por exemplo, bateria, sabe, de carro elétrico, chips de celular. Ou seja, tudo que tem hoje digital vai necessitar de você utilizar terras raras. É uma espécie de minério. Um minério, é um resíduo químico que tem na Terra. E o Brasil é a segunda maior jazida do mundo. O Brasil só tem 30% pesquisado do seu território. E nesses 30% a gente tem 23%, é o segundo país do mundo. A hora que a gente pesquisar tudo, a gente vai ter muita coisa. Olha, e os países desenvolvidos querem isso. A Europa é mais democrática. Ela fala, não, a gente quer compartilhar com o Brasil, mas a gente quer transformar dentro do Brasil. Sim. Industrializar o Brasil. O Flávio Bolsonaro quer dar para os Estados Unidos o material bruto, é isso que ele declarou na semana passada. Ele quer vender para os Estados Unidos, sabe, uma coisa que é tão importante para o Brasil. É como se eu pegasse o petróleo e falasse, o petróleo não precisa ser meu, o petróleo vai ser dos Estados Unidos. É uma vergonha, inclusive, o que o Caiado fez em Goiás. O Caiado fez um acordo com empresas americanas, fazendo concessão de coisa que ele não pode fazer porque é da União. Então, se a gente não tomar cuidado, Demório, se a gente não tomar cuidado, Eduardo, essa gente vai vender o Brasil e nós não podemos permitir, sabe, que depois de levar o nosso ouro, depois de levar a nossa prata, depois de levar o nosso diamante, depois de levar a nossa floresta toda, ou seja, o que eles querem mais? O que aqueles brasileiros que têm complexo de vira-lata, que vão para o Brasil, que vão para os Estados Unidos pedir para o Trump, sabe, invadir o Brasil, que vão prometer dar para o Trump aquilo que, sabe, quem tem vergonha não oferece. E nós vamos deixar? Não, nós não vamos deixar. Isso vai fazer parte do processo da luta política. Agora, Carla, a gente sabe que os recursos do subsolo do país, eles pertencem à União. E isso impede acordo dos estados com empresas privadas estrangeiras. Então, o presidente Lula tem razão ao criticar aí esse acordo de Ronaldo Caiado com essa empresa, né, sobre as nossas terras raras. A minha pergunta para você é a seguinte: a gente tem real consciência do valor dessa riqueza? Ou a gente está negociando uma parte do nosso tesouro sem saber o preço real que ele tem, né? E sem uma contrapartida de investimentos para o Brasil, a gente está entregando, né, a nossa riqueza. É essa leitura que eu faço, pelo menos. Olha, Roberta, eu tenho defendido isso publicamente já. O Brasil precisa de um planejamento estratégico com o tema terras raras. Nós não podemos repetir o que nós fazemos há mais de um século, que é explorar a terra e vender em bruto. Nós precisamos de investimento em pesquisa, ciência e tecnologia para que a gente passe pelo processo industrial. Nós precisamos processar esses minerais para que a gente possa vender
esses minerais processados, porque quando você processa, você faz o preço. Quando você vende em bruto, você continua vendendo uma commodity, e commodity não é cotada pelo país produtor, é cotada pelo cenário internacional. Então, a gente precisa decidir se nós vamos continuar furando a terra e vendendo mineral em bruto. Eu acho que esse é o grande tema e, no caso, se é para os Estados Unidos, para a China, para o Canadá, esse tema que eu estou colocando é muito mais amplo. E sim, o que é do subsolo é fortemente regulado. E esta regulação, ela sofre uma série de sanções, ou seja, há uma possibilidade, inclusive, de haver uma inconstitucionalidade em relação a esse acordo e que isso daí pode vir a ser interrompido mais para frente. Mas, para além disso, independente do país que se está entregando isso, é o mesmo modus operandi. O Brasil vende commodity e quem vende commodity não faz preço. Então, eu acho que esse que é o grande ponto que a gente deveria seriamente parar, passar uma régua, fazer um freio de arrumação nesse país e montar um planejamento estratégico para as terras raras, independente do governo do momento, inclusive. Pois é, temos uma pendência, né? Porque também falamos de uma questão histórica, que é a venda de commodities do Brasil e a importação de produtos, né, manufaturados, enfim, que tem tecnologia, né? É uma questão que a gente precisa, de fato, resolver. Querida Carla Bene, obrigada, viu? E até amanhã aqui no Mercado Investimentos. Promessa cumprida, hein? Falamos sobre terras raras hoje aqui no programa. Obrigada, Roberta. Obrigada a todos e até amanhã. Olha, antes de ir embora, tem um recado importante, porque você sabe, né? Dos mesmos criadores de Vai Pra Cuba, Eduardo, e também Vai Pra Argentina, Carajo, vem aí mais uma super mega produção do ICL. Uma produção internacional, porque depois de desmontar as falsas narrativas sobre Cuba e também Argentina, o Edu atravessou o mundo e foi para a China. E em meio a essa avalanche, né, de desinformação e também disputas geopolíticas, o novo documentário original do ICL mergulha nesse país que se tornou um dos principais alvos de críticas do cenário global. E nesse original do ICL, Vai para a China, Eduardo, você vai acompanhar uma jornada para entender, para também questionar e revelar o que poucos mostram sobre essa segunda maior economia do mundo. Então não perca, tá? O documentário tem direção de Juliana Baroni, né? E chega com uma exibição super especial, super pomposa aqui no ICL. E ela acontece no dia 12 de abril, que é um domingo, às 8 horas da noite. Então corra lá e garanta o seu ingresso, faça a sua pipoca, porque a sessão está garantida. Corre lá em iclmercado.com.br. Essa é a cadeira do Mercado Investimentos. Vai no nosso link e garanta a sua sessão de Vai pra China, Eduardo. Estou ansiosa para curtir mais essa série importante para fechar essa trilogia do Eduardo Moreira pelos países que a gente ouve narrativas tão estranhas e muitas vezes mentirosas. São narrativas que tentam nos enganar. Mas é isso, o Edu vai lá cumprir e trazer para a gente a informação direto na fonte. A gente fica por aqui no Mercado Investimentos. Na sequência tem Rolê ICL com Guga Noblar e também William De Luca. Não, hoje é com a Laurinha. Ih, mudou. Laura Couto e André Uzeda. Meu Deus, que dupla. É isso, você fica com o Rolê e eu te encontro amanhã aqui no Mercado Investimentos. Um beijo e boa tarde para você. Tchau. Turma, olha só essas cenas do nosso documentário sobre a China. Bora conhecer uma das empresas de tecnologia mais bombadas da China? Vem comigo conhecer a Deep Robotics. Our robotic dog has many applications. They can entertain people, take care of old people by monitor his condition. They can help the people to prevent their home from stealing. The robot can patrol and inspect for a certain residential area or inside the factory to check if there are any potential fire is just happened.
Você sabia que todos os nossos programas estão no Spotify? A notícia não pode parar e agora você pode acompanhar todos os nossos programas onde e quando quiser. Siga nossos canais no Spotify e tenha acesso ao Chico Pinheiro Entrevista, Desperta ICL, Rolê e muito mais. ICL no Spotify. Informação que te acompanha.